Boa noite a todos. Bom, boa noite a todos. Aqui no Instituto Estelar a gente está fazendo live todas as noites, falando de temas que passam pelas constelações sistêmicas, pelo direito e pela educação sistêmica. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Cornélia Bonenkamp, uma consteladora que tem muita bagagem aí, que inclusive já participou comigo de uma formação que eu coordenei aqui em Brasília, a pós-graduação. Boa noite a todos, Cacau, Maria Célia, boa noite, Fernando, boa noite a todos que estão entrando. Apenas esclarecendo, eu deixei ali o endereço do canal do YouTube, as lives estão ficando gravadas lá. Quem quiser depois se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os colegas, tem bastante temas interessantes que passam pela constelação no judiciário, pelo direito sistêmico, pela educação sistêmica, e temas também que falam de direitos humanos, né, do histórico ali, do início do movimento das constelações, terapia familiar, de trauma e de uma série de outros temas bem interessantes. Célia, saudade de você, saudade daí das turmas, né, dos encontros. É sempre uma alegria ver pessoas conhecidas aqui na live e é muito bom ter você aqui com a gente. O pessoal que está entrando também, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente escolheu um tema para falar. A minha convidada é a Cornélia, que é uma pessoa que eu admiro muito. Vou fazer a apresentação delas aqui para vocês e falar hoje à noite. Tá? Deixa eu abrir aqui a tela para a Cornélia e a gente vai iniciar a nossa live. Boa noite, querida, tudo bem? Boa noite, sim. Feliz a ver você. Tudo jóia. Vou te apresentar aqui um pouquinho, mas depois eu passo para você se apresentar e falar Tá um bom? pouquinho por que a gente escolheu esse tema, tá? Sim. Bom, primeiramente, bem-vinda, é uma alegria aqui te receber. A gente está aí novamente falando de um tema bem bacana. Para quem não conhece, Cornélia é uma consteladora que tem aí muitos anos de prática, acompanhou o Bert Hellinger naquele princípiozinho ali, de quando as constelações vieram para o Brasil, né? Ela também é alemã, então era colega ali ombro a ombro dele, acompanhou durante muito tempo. E além dos estudos na área do pensamento sistêmico, ela também desenvolve uma abordagem construtivista, né? Tem um olhar profundo, um estudo profundo das constelações nesse sentido e tem um trabalho bonito no campo das organizações. A Cornélia, eu tive a honra de recebê-la num curso que eu coordenei aqui em Brasília, que era uma pós de Direito Sistêmico, e também era uma pós em parceria com a OAB aqui do Distrito Federal. Então, ela deu um módulo muito bacana para falar sobre o pensamento sistêmico complexo nas organizações, e é um dos motivos pelos quais nós escolhemos esse tema, que a gente vai falar um pouquinho que aquilo que não foi completado na família, as organizações, né, que surgem ali como professores, eu acredito que todos na vida são nossos professores, nossos mestres, então as organizações vêm completar aquilo que na família a gente não terminou de costurar. Bom, bem-vinda, vou passar para você se apresentar, se tiver faltado algo que você queira complementar, e se você quiser já pode começar a introduzir o tema, fique à vontade para falar aí o tanto que desejar e qualquer coisa eu vou complementando aqui, a gente vai fazendo um bate-papo de varanda aqui, né? E me diga como está São Paulo e bem-vinda, se apresente para o pessoal. Tudo bem. Aqui, para mim, em São Paulo, tudo bem, mas a partir da minha visão, talvez tem outros que têm outra visão. Não? Tudo bem. Não? Sim, eu inicialmente acompanhei Bert Hellinger, não acompanhei mais desde ele estar junto com a Sofia, a Hellinger Schule, Hellinger Ciências. Aí me afastei. E porque para mim é muito importante o pensamento sistêmico complexo que não vejo tanto por trás da Hellinger Schule. Eles Uhum. têm os três princípios, mas com isso, entre aspas, basta. E posso errar também, porque não acompanhei eles mais,
mas eu achei que importa se abrir para ter mais coisas e um pensamento ainda diferente, não? Sim, conheci as constelações já antes de vir para o Brasil, na Alemanha, e, sim, e depois achei muito importante também usar a ferramenta nas organizações, e aí aprendi a respeito disto, e hoje sou master trainer do Infosium da Alemanha, e dou cursos reconhecidos por eles. Sim? E hoje temos o tema de que muitas vezes nas organizações temos até padrões pessoais que se submetem ao nosso trabalho. Sim? E talvez vou dar um exemplo. Uma vez atendi uma diretora da BASF, aqui no Brasil, sim. E ela criticou muito o CEO, os chefes, e se sentia acolhido no próprio time dela. E aí, sim, com os meus conhecimentos, pensei, talvez tenha uma transferência dos padrões pessoais dela no trabalho. Porque podemos imaginar uma criança assim, como funciona ser humano, uma criança que nasce, nos primeiros 3 anos, é totalmente intuitiva e percebe o que está no ambiente. E em relação a isto, ela desenvolve padrões. Entre 3 e 6 anos, tem uma mistura de intuitiva e já começamos a nos observar um pouquinho, mas nessa faixa de 0 a 6 anos, normalmente desenvolvemos os nossos padrões. E se, por exemplo, e tudo isso é inconsciente, inconscientemente percebemos que a mãe ou o pai é triste ou tem uma vida difícil ou inconscientemente queremos ver eles melhor e fazemos algo para direcionar eles, ajudar eles a ficar melhor, sim? Tudo isso é inconscientemente. E se temos esse padrão, muitas vezes no trabalho também se repete. Não? Aí, mais fácil, criticamos ou queremos ajudar ou julgamos os chefes e procuramos o acolhimento no time. E podemos imaginar, para o funcionar da empresa, importa respeitar o CEO, talvez procurar ajuda dele e direcionar o time. Aí, com esta diretora, olhei para o sistema pessoal dela, e foi assim que ela, na família de origem, mandava. Ela era a grande que mandava. E aí, ela percebendo que teve esse padrão e transfere para o trabalho, e trabalhando com ela, que também aceita o que os pais fizeram para ela e deixando as dificuldades dela com ela, assumindo o seu lugar na família, trouxe uma grande mudança para ela até no trabalho. Isso é um exemplo. Talvez um outro exemplo é, numa multinacional, uma pessoa normalmente é procurada e tem muitos custos, e aí acharam uma diretora de marketing maravilhosa. Ela começou a trabalhar, estava lá 3, 4 meses, e o CEO falou, não aguento ela não. E podemos imaginar, normalmente,
talvez é despedida. Mas como ele soube um pouquinho do pensamento sistêmico complexo, ele quis explorar. E aí, sim, ela, de alguma maneira, sempre quis e ficou perto demais dele. E podemos imaginar qualquer dificuldade ou qualquer ação, que qualquer situação é perfeito em relação a vários ingredientes. E aí exploramos o que faz isto acontecer. E num trabalho com ela, ficou claro que ela perdeu o pai muito cedo. E, de alguma maneira, muitas vezes nós homens, ou no chefe, no CEO, procurou algo do pai. Quando isto ficou claro para ela, acabou essa dificuldade. E ela aceitar e dar um bom lugar dentro dela para o pai, acabou essa dinâmica. Sim, eu acho muito interessante porque estarmos falando desse tema, porque quando a gente começa a estudar as constelações e trabalhar com as constelações, a gente observa o quanto que é fácil fazermos essas projeções. Então, é muito impressionante que a gente observa que o nosso sistema familiar, eu gosto muito de um desenho que tem, que é uma pessoa, e aí é como se tem uma árvore atrás dela e ela carregando todos os ancestrais, né? Que fala assim, não adianta a gente achar que estamos, por mais que a gente só se veja no espelho, na verdade a gente está carregando todas essas histórias conosco o tempo todo. Então, quando a gente entra num local, o nosso sistema ele vai entrar, né, em atuação com o sistema das outras pessoas que estão lá. E é como se tivesse assim aqueles buraquinhos não preenchidos, é como se fizéssemos convites para as pessoas ocuparem ou projetamos neles os nossos vazios. Então, esse estado de atenção plena que uma pessoa precisa ter, que é o que a gente chama aí de estar no adulto, né? Senão entramos na criança e é muito fácil fazermos essas projeções e esperarmos inconscientemente. A questão toda é que muitos movimentos são inconscientes. Então a pessoa começa com aquela questão de parece que eu não me encaixo nesse local, ou tem algo que faz ela não conseguir acessar aquele sistema, não se sentir participante. Então é muito interessante esses movimentos de darmos um passo atrás, né, fazer essa leitura sobre o olhar do pensamento sistêmico complexo, né, e observarmos aquilo que você falou, né, ter um bom lugar na nossa família, para que a gente encontre um bom lugar quando formos buscar, seja um trabalho, seja parcerias profissionais e diversas outras questões. Sim. Talvez, só ouvindo você, eu não falaria, não usaria as palavras antepassados. Porque se falamos de antepassados, falamos de pessoas. E Sim. eu falaria mais de acontecimentos não resolvidos ou que ainda pesam em situações futuras. Tipo memórias, né? Memórias, histórias, enredos. E não resolvidos. E o que não é resolvido, o que está um peso dentro de nós. E isto é pela natureza do ser humano. O que não queremos, ou o que julgamos, atraímos. E dessa maneira, nas nossas relações privadas ou profissionais, atraímos nas pessoas, muitas vezes, o que não é resolvido em nós. Que eles representam uma projeção nossa. Isso, isso.
Verdade. Eu atendi uma moça que ela tinha uma questão muito grande de conflito de autoridade com o pai. Ela Sim, falava que o pai era invasivo, controlador e sim, nunca conseguiu resolver, né, muito essa sim, questão. E começou a trabalhar aqui em Brasília, numa embaixada, e comentou, veio, né, fazer uma sessão, porque ela comentou assim, que ela tinha um chefe que era a descrição, era a mesma descrição, né, a descrição do pai e a sim, descrição do sim, chefe. sim, E uma das coisas que ela reportava era assim, que quando o pai dela começava a falar com ela emudecia. Ela ficava como se fosse realmente de uma criança que está ali recebendo um sim, esporro, né? E ela sim, não conseguia fazer um argumento lógico. Ela literalmente paralisava, né? E sim, ela comentava isso. Ela falava assim: Nossa, eu tenho estrutura técnica para trabalhar, eu tenho sim, conteúdo dentro daquilo que está sendo pedido. E quando ele vem conversar comigo, às vezes até num tom ameno, eu sim, paraliso. Ela dizia, dava a mesma expressão, o corpo gelava. sim, Né? E é bem bacana que a gente faz aquela questão da sobreposição que a gente vê nas constelações, sim, né? Que é sim, botar para ver os dois ali, não, aqui é o pai e aqui é o chefe. Então fica muito claro que sim, tem a projeção e tem uma sobreposição sim, ali que precisa ser desemaranhada. E sim, outra coisa que eu acho super bacana nas constelações é isso, por exemplo, você colocou agora uma coisa bem interessante, né? Não personificar. Não, então não vamos utilizar a palavra antepassado. Vamos falar das histórias, dos conteúdos, das memórias, dos enredos que nos sim, aprisionam. Mas eu vejo assim, às vezes as pessoas querem uma história mítica muito grande nas constelações, né? Exatamente, foi o meu bisavô, foi o tataravô, foi a tataravó. Quando, na verdade, a gente observa que quando a gente trabalha muito o pai e a mãe, as raízes, né? É como se fosse um efeito dominó. Parece que os outros enredos vão sendo mais fáceis, mais liberados. Então, eu vejo que às vezes a pessoa fala, é muita coisa para resolver. A gente fala, não, então trabalha essa questão com o pai e com a mãe, que tudo começa a fluir já melhor, né? A bola começa a girar, as coisas começam a caminhar. O que que você acha disso? Principalmente nessa questão das organizações, que a gente trouxe também essa questão da criança entrando na organização, né? A projeção dos pais, a projeção das famílias. sim. Podemos imaginar, dentro disto, entra uma coisa muito importante que é responsabilidade. Qual é Uhum, a responsabilidade? Qual é a responsabilidade do chefe? Qual é a responsabilidade da empresa? Ou qual é a responsabilidade dos pais? E como podemos imaginar, se vemos isto pela natureza, não? Pela natureza, os pais se encontram, têm o ato sexual e a criança uhum, nasce. E normalmente eles fazem tudo para a criança crescer. Se chegamos a 9, 12 anos, não? Já é a uhum, idade que poderíamos sobreviver até sozinho, não? Aí recebemos dos pais tudo. E claro que cada pessoa, ou cada pai ou mãe, é como cada um de nós, fruto do contexto. uhum, Se deixa uma criança na favela, ou na aldeia indígena, ou numa família de classe A, China, Alemanha, se desenvolve diferente. Então, somos todos fruto do contexto. E em qualquer contexto também, que normalmente não é observado tanto nas constelações, ou na maioria, tem, como vou falar, tem regras do jogo ou crenças que movimentam o grupo. E estas crenças, objetivos que movimentam o grupo, na maioria das vezes, são construções e não são tanto da natureza. E isso uhum. normalmente seguimos inconscientemente.
Uhum. E, por exemplo, passamos numa demonstração e tem agressão e ficamos agressivos, não? Uhum. Ou podemos trabalhar em uma empresa, tudo é chato, temos a mesma profissão, e trabalhamos numa outra empresa e é maravilhoso. E podemos Uhum. imaginar, tem outra cultura, regras do jogo, na empresa que inconsciente movimenta. Enquanto sabemos observar, podemos ver os custos-benefícios. Enquanto sabemos, movimenta inconscientemente. Uhum. Uhum. Deu para entender? Não? Sim, sim. Sempre É, nós eu acho interessante porque essa questão que você está falando das regras do jogo diz respeito também não somente ao trabalho em si, porque a gente observa que às vezes a pessoa é um excelente trabalhador ou é um excelente servidor, né, mas parece que não se encaixa em determinado local. Né? Eu gosto muito, tem uma frase do Napoleão Hill que ele fala assim: muitos desajustados no trabalho, às vezes eram gênios que poderiam estar alocados em outros locais, em outros setores. Né? Então, a gente vê, por exemplo, a importância da gestão de pessoas, da gestão de conflitos, né? E trazer trazer às claras quais são essas regras que estão atuando. Eu lembro que eu trabalhei num setor, num local que tinha uma regra inconsciente que todo mundo que entrava tinha que levar um lanche, por exemplo. Só que isso não era comunicado verbalmente. Então eu lembro que eu entrei, né, e daqui a pouco estava todo mundo de cara feia e eu ficava sem saber o que estava acontecendo. Né? Até que eu perguntei, olha, me parece que estão tendo alguma expectativa em relação a mim que não diz respeito ao trabalho. Né? sim, Aí a moça me falou, ah, sim, é porque todo mundo que entra aqui tem que dar um lanche, tem que dar alguma coisa assim. Então, assim, era uma regra boba, no sim, sentido assim, não tinha a ver com o trabalho, mas tinha a ver com a equipe. Né? sim, É como se eu tinha que fazer uma reverência àquilo que já foi construído, digamos assim. E eu lembro que foi interessante que depois que essa cláusula sim, inconsciente foi atendida, as coisas caminharam, né? Então é importante as pessoas perceberem que muitas vezes não basta ser só um excelente profissional, digamos, cognitivo. Essas habilidades emocionais e afetivas e essa leitura, né, ou essa é uma leitura que é muito sentida, né? Porque como você colocou, essas regras do jogo são inconscientes. Então, inconsciente. muitas vezes você não é falado, mas tem uma expectativa do grupo em relação a essa pessoa que Isso é. entra, né? Sim, Eu acho super importante, por exemplo, lá no setor que eu estou hoje, a gente faz reuniões semanais. Né? E é falado o que é esperado de cada um. Porque é sim, uma forma que a gente tem de equalizar o grupo, né? sim, De ficar claro quais são as expectativas, e aí sim, que nem você falou, você vai trabalhar em cima da autorresponsabilidade. Cada um sabe o que a organização espera do trabalho, e sim, nesse sentido, se eu estou no adulto, eu vou corresponder com o meu trabalho. sim, Né? E aí vem a contraprestação da remuneração. Então, acho muito bacana você trazer essa questão das regras inconscientes, sim, né? Porque o grupo vai sinalizando, né? Vai sim, sinalizando quando tem alguma coisa que está fora do termômetro, né? sim, E cabe ao novato fazer essa busca, né? Essa pesquisa, já que ele que está chegando, e observar se as antipatias, eu vejo algumas pessoas falam assim, ah, eu não antipatizo com fulano, acabei de conhecer. Falei, peraí, se você acabou de conhecer a pessoa, né, e você antipatizou ou simpatizou, é algo que tem mais a ver com as suas questões, não é do que o fulano, ou pessoa que repassa a rádio corredor. Né? sim, Ah, fulano, me disseram que fulano é assim. Quando alguma pessoa vem me falar mal de alguém ou passa a rádio corredor, eu já falo, não quero nem ouvir. Não quero sim, nem ouvir porque esse foi o seu encontro com essa pessoa. Né? Eu quero me dar o direito de conhecer essa pessoa, mesmo que ela tenha a fama de ser um cavalo batizado, por exemplo.
né? Porque eu quero conhecer quem é esse outro universo. Eu não quero que o outro me fale e às vezes você cria um bloqueio desnecessário com a pessoa. sim, sim. Né? E podemos imaginar aí tem vários, poderia ter vários aspectos que fazem nos sentir conflitos ou mal-estar. Por Uhum, exemplo, uma empresa, havia também um diretor que mudou cada 2, 3 anos. Sim? uhum, Podemos, aí importa explorar o que faz isto acontecer, ele não se sentir bem e excelente profissional. Aí é uhum, incha, não sei, 8 anos atrás, havia um diretor que, na função dele, que foi demitido de um jeito muito feio. E os uhum, colaboradores gostaram muito dele. E, de alguma maneira, essa memória ficou no grupo, no time também. E aí o novo nunca conseguiu realmente sentir o próprio lugar nesta função na empresa. uhum. Ou podemos imaginar, tem várias coisas. Nós somos tão acostumados de observar as pessoas e não vemos o que normalmente inconscientemente movimenta. Como exemplo, sempre dou esse de futebol. Me pergunto, o que importa mais, o jogador ou as regras do jogo? Uhum. E a maioria das pessoas fala o jogador. E eu falaria as regras do jogo. Qual é o Sim. meu motivo? Sem jogador e bola, não tem jogo de futebol. Mas com jogador e bola, poderia ser voleibol, poderia ser Uhum. handball. Então, as regras do jogo movimentam as pessoas. O jogador, se ele decide vou jogar com a mão, o jogo tira fora. E isso Uhum. tem em qualquer empresa ou em qualquer família, tem essas regras que inconscientemente movimentam. Uhum. É, Podemos, você falou algo muito importante. Sim. não podemos imaginar como você agora você queria dizer algo. Eu vou dar um exemplo, você falou, por exemplo, você citou um exemplo que eu também observei em alguns casos que eu atendi, Sim, quando acontece uma injustiça na empresa. sim, Quando alguém, por exemplo, é excluído de uma forma abrupta, ou a pessoa inicia um trabalho, não tem nem tempo de demonstrar o trabalho, e aí, né, aquela sensação de que a casa caiu. Teve uma diretora de escola que veio constelar comigo aqui, sim, e a queixa dela era a seguinte: ela já estava lá no quinto supervisor e ninguém ficava no cargo. Entrava e saía, entrava e saía. sim, E ela veio trabalhar porque ela falou: nossa, aparentemente não teria nada que sustentasse essa passagem, né, de supervisores. sim, Porque o salário era bom, o colégio era bom. Então, assim, em tese, uma pessoa ficaria pelo menos um ano. Ela falou assim: a pessoa não dura nem 2, 3 meses, o supervisor vai embora. sim, E aí a gente foi fazer a constelação dela e foi colocado lá no durante o espaço um representante quis, né, participar, entrar e ela lembrou que ela tinha um sobrinho que havia ocupado, que tinha sido o primeiro supervisor. Só sim, que como ele era sobrinho dela e ela tinha trazido ele de outro estado, ela ficou 1 ano e meio sem pagar o rapaz. Ela hospedava ele em casa, dava comida. Eu até falei, mas isso aí é trabalho análogo a escravo. Mesmo que ele seja o seu sobrinho, se ele está trabalhando na empresa, ele tem que pagar, né? Você tem que pagar 13º, salário, FGTS. Não tem como, não é? O parentesco não vai impedir essa pessoa de receber um salário. É uma coisa muito fora do contexto, né? E quando colocamos o representante desse rapaz, realmente ele puxava o sistema todo para fora, então tinha um movimento de exclusão muito grande. sim, E todos o representante dos supervisores, todos os outros que estavam passando,
se identificavam com essa injustiça. Então, tinha ali uma gestalt não fechada naquele sistema, né? Então, todo mundo que entrava naquele cargo, né, ficava vinculado a essa história não resolvida, a essa injustiça que foi a vida. E faziam, eu gosto muito daquela dinâmica que o Bert chama nas empresas, que é eu sigo você. Então, eles faziam o mesmo movimento. Sai, sai. Então, entrava e saía, entrava e saía. Era tipo um corredor polonês, e entrando e saindo. E no momento que a gente fez um movimento, foi uma constelação breve, simples. Né? A constelação, se bem feita, ela é cirúrgica, você vai só no ponto. Então, a gente fez só um movimento de honrar o trabalho desse rapaz. Né? E eu sempre gosto de trazer dados de realidade para as pessoas que eu atendo. Né? Então, eu falo, olha, a gente fez a honra no campo sistêmico, né? Nesse campo de memória, né? Então, assim, a regra inconsciente foi trazida à tona, a gente trabalhou sistemicamente. Mas a justiça do trabalho está aí, né? Na porta. Então, vamos acertar as contas com o rapaz, porque ninguém vive de boa intenção. Né? Vá lá, pague o que você está em falta com ele, né? O salário, porque ele teve um trabalho, esse trabalho precisa ser remunerado. Né? E aí ela assim fez. Assim fez. Né? E me ligou e falou: Nossa, Dara, como resolveu? Como assim as coisas caminharam, parou aquela sensação de mal-estar na empresa, né? O rapaz que entrou foi ótimo, então assim, ela até fez depois um muralzinho, né, das pessoas que participaram. Então a gente observa que esses movimentos de exclusões, injustiças, né, o sistema faz uma pulsão para incluir aquilo, para aquilo novamente voltar à ordem, né? Voltar à hierarquia, voltar à ordem. Então, eu acho muito importante quando você falou essa questão de que às vezes tem uma história ali que ficou não elaborada, uma injustiça na empresa. Né? A gente observa aqui no tribunal, por exemplo, eles fazem um memorial para todos os trabalhadores que perderam a vida ou foram mutilados, né? Que tiveram prejuízos reais em Sim, prol de outros se beneficiarem. Isso precisa ser visto nas organizações. sim, sim. Aí podemos imaginar que erros acontecem. Erros são um presente que nos fazem aprender. E se consertamos os nossos erros, ficamos livres para o novo. Se não consertamos, vamos atrair algo parecido sempre. Uhum. E podemos imaginar também, muitas vezes, nas empresas, é assim, que, por exemplo, num time tem muitos conflitos, e até os estudos de Gallup falam 80% de conflitos no time tem a ver com conflitos em cima não resolvidos, Uhum. Uhum. não? Porque se, por exemplo, o CEO, os diretores, não sei, estão brigando ou não concordando com algo do projeto, isto é presente como informação na empresa e o time pega e vive. Sim, sim, isso é muito verdadeiro. Eu peguei um caso aqui tinha um escritório que os sócios eram marido e mulher. Sim, E tinham duas secretárias que se davam super bem. E elas administravam, né, o escritório e tudo mais. Quando eles começaram a fazer movimentos que quase levaram a divórcio, eu lembro que as duas secretárias se engalfinhavam. sim, Né? sim. Virou uma guerra de trincheira. E quando foram trabalhar essa questão das secretárias, na verdade, caiu no conflito do casal. Né? Então, isso é muito verdadeiro. Geralmente, uma hierarquia de baixo reflete o conflito de Isso, uma hierarquia de cima. isso. E é por isso que eu acho muito importante a constelação ser utilizada dentro da consultoria organizacional. Porque ela amplia esse olhar, senão a pessoa fica olhando só para o conflito, ficaria ali olhando o conflito das secretárias, não tem a ver com algo maior que está acontecendo, né, na direção de cima, ou, por exemplo, no time de futebol que você citou. E normalmente não é observado. E normalmente não é observado.
isto. Para mim, a constelação, que até chamo de visualização, é uma ferramenta nota 10 maravilhoso para ampliar a visão, para deixar no olho vejo. Uhum. Isso, desse Com jeito, certeza. defino no fundo a constelação para mim. O objetivo com mim é ampliar a visão, deixar no olhar que normalmente não observa. Mas, Uhum. e para mim, mais importante é o pensamento por trás, se é ainda ou se é sistêmico complexo. Porque aí Uhum. o que importa mais, o cirurgião ou a faca? Sim, sim. Cirurgião. Então, Uhum. aí a pessoa, o pensamento da pessoa e também o estado dela com, ou dele com si mesmo é fundamental. Aham. Perfeito. É perfeito. Outra coisa que eu acho importante também a gente falar nas organizações, que eu observo muito, é que muitas vezes também essa parte, essa estrutura afetiva, quando ela não está bem às claras, digamos assim, muitas vezes ela tem implicações financeiras na empresa. Sim, Então a gente observa, por exemplo, quando não está, eu já vi problemas assim, tanto na questão de um sócio que faz parte, mas não está dentro ali do contrato social, ou quando não está muito claro como que vai ser as porcentagens, as divisões, né? E aí vira uma confusão, o negócio que trava o sistema. Então parece que enquanto todas as peças não estiverem girando sim, certinho, a engrenagem maior não funciona. sim, sim. Né? E eu vejo que é uma coisa, às vezes, comum as pessoas terem dificuldade de falar do dinheiro, de falar das questões financeiras, como se isso fosse vergonhoso, ou como se isso fosse alguma coisa, né? E sendo que, na verdade, isso tem que estar claro, isso tem que estar colocado, isso tem que estar distribuído, né? Exatamente, senão parece que dá uma enferrujada na engrenagem e o negócio não caminha, o Sim, negócio não anda. sim, sim. E podemos imaginar uma grande importância também tem qual é o propósito da empresa. Uhum, Por exemplo, se o propósito da empresa é fazer lucro, ou se propósito da empresa é de servir da melhor forma, sim? Temos uhum, se um empresário, em primeiro lugar, quer fazer lucro, ele faz tudo e o melhor, mas para ele. É meio egocêntrico e sozinho. E ele uhum. inconscientemente atrai egocentrismo nos colaboradores. Se alguém disse, eu quero fazer o melhor para os meus clientes, não posso fazer isso sozinho, preciso de outros que me ajudem, e em conjunto conseguimos. Aí cada um pode internamente conectar com a importância da contribuição. Uhum. E a energia no trabalho é totalmente diferente. Sim, Então, o sim, propósito da empresa, não o propósito escrito, mas o propósito verdadeiro vivido, inconscientemente movimenta também em todos os colaboradores. Se sim. posso observar isto, não? Se, por exemplo, trabalho numa empresa que tem esse lucro, 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 eu observo a consequência e digo, eu sei que isso tem esse efeito no trabalho, no meu time
eu vou fazer algo diferente. Sempre alerta dos efeitos da empresa. Posso fazer algo diferente também. Mas é muito importante saber observar isso. Se não observo, o ambiente me movimenta. Uhum, uhum. Perfeito, perfeito, perfeito. Cornélia, estão perguntando quando será o próximo curso. Eu vou fazer um convite também. Nesse final de semana, vai ter um curso de 12 horas que é sobre campo mórfico, só para explicar um pouco como funciona esse campo de memória. Então, é na sexta de noite, de 19 às 22, e depois, durante o sábado, a gente faz intervalos só para o café e 1 hora e meia de almoço. Então, quem quiser se inscrever, o telefone está aqui no 61999858481. E também estamos com um grupo de estudo do livro Simetria Oculta do Amor, que é um dos livros bem antigos ali do Bert Hellinger, mas que tem conceitos muito importantes, né? Ele fala da grande alma, fala das consciências, fala das leis sistêmicas. Então, o grupo de estudo ele é aberto, gratuito, ele é quinta-feira, de 9 às 10, as inscrições também no celular. Se você quiser divulgar algum curso aqui também, pode passar para a gente. Sim, aí sugiro que em, acho que em agosto vou começar mais uma formação em constelação organizacional. Talvez começando online, ainda não sei como vai ser. E podem entrar em contato comigo via telefone. É 11 de São Paulo. Talvez vou colocar aqui. Deixa eu ver. E eu e Cornélia estaremos juntas, tanto numa pós na UAB de Minas, que fomos convidadas, e também no ano que vem, Cornélia, vou estar repetindo a pós de Direito Sistêmico. Cornélia vai estar Conta falando aí comigo. para a gente sobre as organizações. Sim. Bom, eu acho que o recado principal que a gente gostaria de dar é o seguinte: se você está num trabalho, né, a primeira pergunta seria se esse trabalho é o trabalho que você quer fazer, né? Porque se não for algo que o seu coração deseja fazer, então um bom caminho seria começar a perguntar o que é, né, que eu desejo, com o que eu desejo trabalhar, com o que é a expressão aí da minha alma, o que é a minha vocação. A gente sabe que tem aí os investidores, tem os empresários, tem os servidores, os trabalhadores e os autônomos. Então tem também várias formas de se trabalhar, né? Você ser o empresário do seu negócio, ou você pode não gostar de empresariar e preferir só um trabalho que você faça uma atividade e volte, não assuma grandes responsabilidades. Não importa, importa é ter primeiro definido internamente para que isso possa se concretizar depois no plano externo. E depois que você inicia esse trabalho, que é o que a gente está falando hoje, né, observar o sistema que você está entrando, que pode ser desde uma empresa privada até uma empresa pública, pode ser uma sociedade, um escritório, não importa, né? Mas aonde você está entrando tem outro sistema atuando, que não é a sua casa, mas que provavelmente você vai trazer essas questões não resolvidas, esses conteúdos não resolvidos, né, vão ser convidados inconscientemente a serem resolvidos nesse ambiente de trabalho. Então, cada um que a gente encontra aí no nosso caminho, ele é um professor, né? Então é importante trabalharmos essa atenção plena e observar quando é que não estamos agindo ali com questões não resolvidas, né? Com memórias, com coisas que ainda precisamos olhar no nosso sistema familiar. E aí um bom começo seria olhar para os nossos pais, portas de entrada da vida. Cornélia, cita mais um casinho para a gente antes da gente encerrar, que daqui a Não, pouco já está indo para o final aqui tudo da bem, nossa mas eu live. acho, eu realmente acho, pensando no trabalho, realmente tem clareza, realmente tem a maior clareza sobre a função que preciso exercitar. Se não tem essa clareza, o risco de nós fazemos algo que nós achamos e eles talvez não querem,
ou que nós fazemos demais, ou, é muito alto. Realmente não somos contratados de uma empresa, entre aspas, como pessoa. É para preencher uma necessidade que Uma precisa função, sim. ser uma função. Uma E função, aí sim. importa muito se trabalho numa empresa ou se tem uma empresa, separar entre função e empresa. Podemos Isso. imaginar uma vez uma empresa fiz uma fusão com outra e tiveram um colaborador 24 anos que sempre estava maravilhoso e não queriam despedir ele, não? E aí procuraram agora uma função para ele. Sim. E isto foi a pior maneira de se despedir dele, porque a função que criaram não era a função. Dele. E aí ele se sentia mal, ficou doente e todas essas coisas. Então, importa realmente ver com clareza Internamente. a Sim. função a ser preenchida. E isso nós também, sendo contratados ou dando trabalho, importa colocar maior clareza sobre a função. E quando tem conflitos, por exemplo, na empresa, importa também visar o que é pessoa e o que é função. E, claro, Sim. ver de fato é o nosso conflito ou estamos representando o conflito. Sempre se abrir para observar. Sim. E isso é muito importante. Eu vejo que, principalmente com essa questão do desemprego, muitas vezes as pessoas pegam o primeiro emprego que tem na frente por uma questão de sobrevivência, mas são tarefas e funções que elas não têm a menor compatibilidade. Então ali já a pessoa já entra em choque, né? A pessoa começa a trabalhar e uma das questões que a gente observa muito que você falou, que é a questão do adoecimento, né? Sim, O corpo começa a comunicar que algo não está bem. E sim, se a pessoa não ouve, né, que é o que a gente fala assim, também não adianta ter dinheiro para depois pagar a saúde que perdeu. Então, é muito importante internamente olhar para essas questões e olhar o que eu gosto de uma pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas quando ela está sendo orientada, né? Seria assim, o que você faria, por exemplo, até de graça? Né? Puxa, eu gosto de dar aula, eu gosto de falar, então eu gosto de fazer esse trabalho das constelações. Então, sim, isso é algo que move. Então, sim, naturalmente, isso vai ser remunerado. Né? sim. Mas se me botar num caixa para ficar somando e subtraindo o dia todo, daqui a um mês eu estou de cama. Né? Então, é muito importante a pessoa saber isso, senão ela fica se sentindo mal, quando ela, na verdade, não é que ela seja uma profissional ruim, ela está fora do lugar. Né? Então, ter muito claro esse propósito, essa definição, senão fica que nem biruta de aeroporto, né? Indo para qualquer vento que bate, leva. É, Né? é. Deixa sua mensagem E para o pessoal. elevado. E elevado. E é Qualquer levado. coisa Que de nem leva, biruta, eu falo, biruta de desse jeito, aeroporto. ela sempre totalmente elevado. Sim. Sim, sim. Deixa sua mensagem para o pessoal, que a gente está quase no finalzinho aqui da nossa live. Ok, eu diria, em primeiro lugar, importa muito cuidar do próprio bem-estar, porque se nós estamos bem, não precisamos atrair as nossas dificuldades nos outros. E trabalhando na empresa, ou sempre ver quais, entre aspas, a cultura ou as regras do jogo para diferenciar problema é meu ou não, e não pegar. Uhum. Não? E se trabalho numa empresa, importa ter maior clareza sobre a função que preciso preencher. Uhum. Sim, Verdade.
verdade. Cornélia, é sempre uma alegria dividir aqui com você esse espaço de fala. Eu quero te agradecer aí os ensinamentos que você trouxe para a gente hoje à noite. Né? O pessoal está aqui comentando, dizendo que gostou da live. E se tem Enfim, é muito perguntas, bacana. É, e deixamos aí essa singela contribuição para cada um perguntar, né? O que você faria até de graça? Pode ser que tenha uma pista muito grande nessa pergunta, que seja algo que o seu coração gosta de realizar. Então, é atrás dessa faísca que você tem que investir, correr. E quando a gente faz bem o nosso trabalho, quando a gente se empenha naquilo que a gente gosta, a remuneração vem, né? A remuneração chega, as coisas caminham e como a Cornélia colocou aqui de uma maneira muito pontual e assertiva, né? Isso naturalmente o bem-estar vai vir primeiro e a gente vai poder olhar para isso de uma maneira muito adequada e aí o trabalho vem complementar, né? E não somente completar as dificuldades que a gente não resolveu na nossa casa e no nosso sistema familiar. Bom, eu gostaria de deixar então o convite para quem quiser. A gente vai ter um módulo aí de campo mórfico, 12 horas, é um curso curto, é um módulo, na verdade, dentro de um curso maior, mas quem quiser pode fazer o módulo avulso. As inscrições ali, da mesma forma, a inscrição no grupo de estudo. Cornélia vai começar um grupo organizacional, então, no próximo semestre. Deixou o telefone, vocês podem pescar aí no histórico da conversa. E essa live a gente vai deixar gravada lá no canal do YouTube. Vou mandar depois de novo para a Cornélia também, se ela quiser divulgar. A gente está aqui. Tá bom? Espero que São Paulo esteja bem. Né? Aqui a gente está com um decretinho de calamidade pública, mas eu acredito que já já vai dar uma melhorada. Né? E, Cornélia, eu te desejo tudo de bom. Obrigada mais uma vez, gratidão pela sua participação. Conto com você na pós de Direito Sistêmico, é uma alegria partilhar aí, aprender com você, eu sempre aprendo com você. Tá? E deixo um abraço e um beijo para todo mundo que nos acompanhou e desejo uma noite abençoada para todos nós, bons estudos. Um beijo enorme. Desde que estávamos juntos. Muito obrigada. Que bom. Obrigada, querida. Um beijo no seu coração, tudo de bom. Boa noite, um beijo em São Paulo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.